Como Tu és precioso, Pai. Como Tu és maravilhoso, Senhor. Nós Te amamos e Te desejamos. Não sabemos viver sem o Senhor. Pai querido, que nesta noite o Senhor dê a cada coração o que o Teu trono de antemão preparou. O Senhor possa ministrar em cada vida o que está no Teu coração. Pai, nós estamos aqui porque carecemos da Tua presença, da Tua unção, da Tua palavra, do Teu agir, do Teu mover, da Tua autoridade sobre as nossas vidas. Por isso nós nos humilhamos debaixo da Tua potente e maravilhosa mão. E aos Seus pés queremos Te ouvir e Te obedecer. Em um nome precioso de Jesus. Amém? Amém, queridos? Queridos, nesta noite nós ainda vamos ficar um pouco de pé e vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis, no capítulo 4, nós vamos ler os versículos de 1 a 7. Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Dize-me, o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias não poucas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita azeite em todas essas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Então ela se apartou dele. Depois de fechada a porta sobre si e sobre os seus filhos, estes lhes chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Veio ela, pois, e o fez saber ao homem de Deus. Disse-lhe ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém, queridos? Os irmãos podem se sentar. Queridos, como é precioso ouvirmos a palavra do nosso Deus. E eu me alegrei por demais por esta palavra, considerando que ontem de manhã, porque a gente vai orando e vai ouvindo o Senhor e perguntando ao Senhor o que está no seu coração, o que Ele deseja. Porque, queridos, o que faz toda a diferença para nós, quando estamos aqui na casa do Senhor, é ouvirmos uma palavra de Deus. É ouvirmos uma palavra revelada de Deus para a nossa vida. Porque quando Deus fala, tudo é diferente. Quando Deus fala, Deus falou e as coisas vão acontecer. Amém, queridos? Como é tremendo, como é maravilhoso
quando Deus fala. E ontem de manhã, o Senhor falou assim: preparai vazias vasilhas, não poucas. Eu falei: ah, Senhor, eu sei, o Senhor tem essa palavra. Amém? E hoje, queridos, vai acontecer milagres aqui no nosso meio. Amém? As nossas vidas serão transformadas pelo poder da palavra do Senhor que vem ao nosso encontro nesta noite. E ontem eu ainda permaneci orando, porque este é um texto muito conhecido, e eu falei: Senhor, o que o Senhor quer exatamente falar conosco nesse texto? Qual é o desejo e o propósito do seu coração em falar conosco este texto? E quando foi hoje, às 5 da manhã, eu acordei com esta frase: os céus se abrem quando os impedimentos são removidos. Eu disse: esse é o tema. Amém, queridos? E quando eu comecei a anotar, o Senhor foi colocando no meu coração o que estava no coração dele para falar conosco. Por isso que eu sei que algo muito especial da parte do Senhor vai acontecer nas nossas vidas hoje. Amém? Queridos, nós estamos diante de uma mulher que se encontrava em uma situação extrema. Era um momento de crise. E não apenas uma crise, mas ela estava enfrentando um problema seríssimo, que se não fosse resolvido a tempo, lhe traria uma terrível ruína. Veja bem, aquela mulher, ela havia perdido seu esposo. Isto, querido, já era algo por demais grande que esta mulher estava enfrentando. A ausência do seu esposo, porque o seu esposo, ele era servo de Eliseu. Quem era Eliseu? Eliseu foi um tremendo profeta do Senhor. Um homem íntegro, que trazia a palavra de Deus para o povo de Israel. E ele era líder da escola de profetas. E o esposo desta mulher, ele estava ali naquela escola de profetas, debaixo da autoridade de Eliseu. E esta mulher perde o seu esposo e enfrenta uma situação de dívida, e uma dívida tal que os credores já estavam se preparando para levar os seus filhos como escravos. Isso era normal de acontecer na época. Quando a pessoa não tinha com o que pagar a dívida, os seus filhos eram levados como escravos. E muitas vezes a própria pessoa também era levada como escravo pelo resto de suas vidas. Ou seja, aquela família estava a ponto de se desfazer por completo. Não bastasse a dor da perda do esposo, só que algo muito extraordinário aconteceu. E eu fiquei perguntando para o Senhor, falei: Senhor, quais são os impedimentos que foram afastados para que a vida desta mulher fosse contemplada pelo Senhor da maneira como foi? Porque, queridos, foi um milagre tremendo. Vocês concordam comigo? O que essa mulher tinha em casa?
uma vasilha de azeite? Vocês podem imaginar, imagina aquela mulher com os seus filhos, a porta da sua casa já fechada e a casa daquela mulher cheia de vasilhas, de todos os tamanhos, jarros, potes, vasos. E ela então pega aquela vasilha de azeite que ela tinha e começa a derramar. Eu imagino uma vasilha pequena de azeite, de repente enchendo um vaso tão grande, mas a vasilha estava cheia. E ela pega a próxima, e enche a próxima, e enche a próxima, mas a botija continua cheia. E ela vai enchendo e enchendo, havia vasilhas por todos os lados, por todos os cantos, debaixo da cama, em cima do armário, em cima da mesa, em cima da cadeira, debaixo da cadeira, em cima do fogão, para todo lado. No quintal. E de repente ela disse, chega mais uma vasilha. Falou, não tem mais nenhuma. Estão todas cheias. E aí o azeite cessou. E queridos, eu quero estar aqui acompanhando os detalhes de tudo que Deus colocou no meu coração para trazer para nós nesta noite. Olha, tratava-se de uma mulher cujo esposo era um homem temente a Deus, um homem digno, que se encontrava debaixo da autoridade do profeta Eliseu. O profeta Eliseu era o líder da escola de profetas, tendo sido um profeta autêntico, e esse milagre foi um dos milagres que foram operados por Deus por intermédio do ministério desse grande profeta de Israel. E aqui, queridos, na vida desta mulher, não se tratava de apenas uma dívida. Tratava-se de uma circunstância extremamente séria. Então, veja bem, vamos imaginar como é que esta mulher se encontrava. Sem piso, sem teto, tendo chegado ao seu fim, não é isso? Não é isso, queridos? Porque essa mulher não via nenhuma solução. Vocês concordam comigo? Ela olhava para frente, para os lados, humanamente não havia solução. Por isso que eu digo, ela estava sem teto, sem piso, e ela havia chegado a seu fim. Porém, queridos, veja bem, essa mulher vê no grande Deus de Israel a sua única esperança, o seu único caminho, a sua única solução. Porque quando o ser humano tem um outro caminho, tem uma outra opção, ele sempre vai fazer o que ele pensa, o que ele acha, não é assim? Mas para esta mulher não havia outra esperança. Para esta mulher não havia outro caminho. Para esta mulher não havia outra solução, senão buscar o grande, tremendo e poderoso Deus de Israel. E queridos, felizes aqueles que buscam em Deus a solução para os seus problemas. Felizes aqueles que olham para Deus e sabem que Deus é a sua única esperança. Porque, queridos, por mais que possa ter alguma opção humana na sua circunstância, eu quero te dizer uma coisa aqui nesta noite. Só existe uma solução verdadeira para qualquer circunstância. É aquela que vem de Deus.
Só existe uma provisão verdadeira: aquela que vem de Deus. E só existe esperança vinda da parte de Deus. Feliz o homem que busca o Senhor. Feliz o homem que deposita no Senhor a sua confiança. Não ficará jamais decepcionado. Amém, queridos? Jamais ficará decepcionado aquele que se lançar nas mãos preciosas de Deus. Nele confiando, nele esperando. Jamais ficará decepcionado. E aqui, queridos, para o consolo daquela mulher, havia um profeta de Deus a quem ela poderia recorrer. Assim, o primeiro e grande impedimento foi removido. Qual foi esse primeiro e grande impedimento? Ela deixa tudo e vai ao encontro de Deus. Como foi que esta mulher foi ao encontro de Deus? Indo ao encontro do profeta Eliseu. Ela foi à fonte. E a palavra do Senhor ali em 2 Crônicas 20, nós vamos ver ali no telão, diz assim, 2 Crônicas 20, a parte B. Diz assim a palavra do Senhor: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. A segunda parte, olha ali. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Quando chega uma palavra de Deus para nós, queridos, nós temos que tomar essa palavra de Deus e retê-la no nosso coração e caminharmos em cima desta palavra, e desta palavra não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, mantermos o nosso olhar firmes no autor e consumador da nossa fé. Não importa as circunstâncias, não importa a aparência das coisas, não importa as notícias que chegarem. Se você ousar acreditar em Deus, você jamais ficará decepcionado. Amém? O primeiro e grande impedimento aquela mulher venceu. Como? Ela foi à fonte. Ela foi à fonte. Ela foi para Deus. Ela foi buscar a Deus para resolver o seu problema. E aqui, queridos, nós vemos que, tendo rompido com o primeiro impedimento, o grande segundo impedimento também foi removido quando esta mulher decidiu no seu coração que receberia a palavra de Deus pela boca de seu profeta. Qual foi o primeiro impedimento que foi removido na vida daquela mulher? Ela não procurou outra solução. Ela não perdeu o seu tempo. Ela foi à fonte. Ela procurou a sua solução em Deus. Qual foi o segundo impedimento que foi removido da vida dessa mulher? Quando ela foi procurar o profeta. Porque naquele tempo,
No Velho Testamento, queridos, Deus falava com o seu povo por intermédio do seu profeta, ali em Israel. E ela então vai e procura, vai buscar a palavra do Senhor, assim como nós, hoje, na igreja de Jesus Cristo, quando a gente vem à igreja, eu louvo a Deus porque aqui na comunidade Rema você pode fazer isso. Você vem aqui sabendo que Deus vai falar com você, não é assim? Deus seja louvado por isso. Seja engrandecido e exaltado o nome santo e bendito do Senhor por isso. Porque a palavra do Senhor tem sido ricamente liberada no nosso meio, em cada culto. O sustento do Senhor tem sido ministrado a nós em cada culto. Amém, queridos? Então, da mesma maneira como você vem à casa do Senhor e diz assim: hoje eu vou ouvir a voz do Senhor, eu vou ouvir a palavra do Senhor. E aquela mulher, então, ela determinou no seu coração que ela ouviria a palavra de Deus na boca do profeta, de seu profeta. Então, com isso, queridos, um outro grande impedimento foi removido da vida daquela mulher. Porque quantas vezes as pessoas ouvem uma palavra de Deus, mas não a retêm? Como foi falado na abertura do culto aqui hoje, Senhor, nós tomamos posse, nós retemos, nós recebemos a palavra que o Senhor vai nos entregar nesta noite. Há uma predisposição de coração. Senhor, o Senhor vai falar conosco e nós vamos te ouvir. Nós vamos receber a tua palavra e nós vamos te obedecer. Amém? Então essa mulher, ela já foi para falar com o profeta Eliseu com uma predisposição no seu coração. Ela foi e ela disse assim: o que o profeta de Deus falar, eu vou fazer. Isso aí já era uma decisão no coração dela. Tanto que não houve nenhum porquê, não houve nenhum questionamento, não houve nem sequer uma tentativa de entender. Por quê? Porque ela sabia que a palavra de Deus estava na boca do profeta Eliseu. Ela sabia que o profeta Eliseu era um homem de Deus. E ela sabia que o profeta Eliseu jamais abriria a sua boca para dar uma direção a ela, se não fosse por uma orientação do Senhor. Então aquela mulher foi com segurança. E no coração dela ela propôs: eu vou lá, Deus vai falar e eu vou obedecer. Amém? E foi isso que aconteceu. Quando ela chega lá, o que o profeta disse para ela? Vamos voltar ao nosso texto? Vamos colocar o nosso texto de volta no telão? Isto. Queridos, o que significa receber a palavra de Deus pela boca de seu profeta? O que significa isso? Significa que seu coração estava aberto para receber não algo pronto, mas sim para receber uma direção de Deus. Porque muitas vezes as pessoas pensam que a solução para ela é pegar uma coisa prontinha, não é assim? Aquela mulher não tinha ideia do que o profeta ia dizer. Ela não tinha a menor ideia. Mas ela foi para receber uma direção do Senhor. Então, o que o Senhor vai nos dar hoje? Uma direção. A palavra do Senhor para nós nesta noite é uma direção para as nossas vidas. Amém?
assim como foi para a vida daquela mulher. A palavra do Senhor para a vida daquela mulher foi uma direção. Qual foi a palavra de Eliseu? Eliseu olhou para aquela mulher e ele disse assim: o que hei de fazer? Queridos, como é preciosa a palavra do Senhor, a riqueza dos detalhes. Queridos, quantas vezes nós estamos falando com alguém e o Senhor nos dá uma palavra para entregar para essa pessoa. Como é tremendo, às vezes você está conversando com a pessoa e o Espírito Santo de Deus, Ele traz a palavra ali naquele momento. E eu vejo ali Eliseu olhando para aquela mulher, porque Deus não tinha revelado antes para Eliseu. E Eliseu olha para aquela mulher enquanto ela relata o seu problema. E ele então, como que falasse em voz alta. Na verdade, Eliseu estava perguntando não para ela, mas para o Senhor: que te hei de fazer? Quando aquela mulher conta o problema no coração de Eliseu, Eliseu busca no coração do pai uma solução para aquela mulher. Senhor, o que fazer? Tanto que ele faz a pergunta e já responde logo em seguida: que te hei de fazer? E no mesmo instante ele já recebe um direcionamento de Deus, e o direcionamento foi fazer uma pergunta a ela. Ele disse: dize-me, o que tens em casa? O que você tem? E ela disse: tua serva não tem em casa senão uma botija de azeite. E olha o que Eliseu disse para ela. Foi uma coisa rápida, objetiva. Versículo 3. Eliseu disse para aquela mulher: vai, vamos ver aqui. Disse-lhe ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Queridos, olha que coisa tremenda que é a palavra de Deus, o mover de Deus, o agir de Deus. Não houve assim aquele... Eliseu não ficou assim pensando: o que será que nós vamos fazer? E agora? Não. Ele recebe e já entrega a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, queridos, muitas vezes ela é uma loucura. Pensa bem. Você vai na casa de tudo quanto é vizinho e pede emprestada vasilhas, não poucas. Vocês imaginam a situação dessa mulher? Ela vai com os filhos dela, vamos pedindo vasilhas. Se ela tiver, eu imagino que ela devia ter pelo menos uma meia dúzia de vizinhos curiosos, vocês não acham, não? Sabe aquela pessoa que pergunta tudo? Por quê? Para quê? O que você vai fazer? E aquela mulher não